Olá, espero que você esteja bem, começando mais um Rezando a Palavra, neste 20º domingo do Tempo Comum. E aí começo com uma pergunta: será que Deus manda o seu espírito de amor, o espírito de liderança? Será que pertence isso apenas a alguns, a um grupo, a uma instituição? Será que aquele que faz o bem, Deus não olha para esse? Bom, vem comigo que vamos tentar rezar a palavra e responder a estas perguntas. Meu querido irmão, minha amada irmã, aqui estamos para mais um encontro semanal. Que bom saber que você está aí. Desejo que você de fato esteja na presença de Deus e que o melhor possa acontecer na sua vida. Continuo em dívida com você, vale lembrar, né? Tem vários comentários que preciso lá responder às nossas queridas mensagens, mas por favor, por essa não resposta minha, não deixe de deixar o seu comentário. Prometo que nos próximos dias fazê-lo-ei e aí então vou responder a todos, combinado? E não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu ok e compartilhar esse vídeo com quem você puder. Meu querido irmão, olha que interessante, os textos bíblicos de hoje nos apresentam, como disse agora há pouco, essas perguntas, né? Será que Deus, na sua grandeza, no seu imenso amor, na sua infinitude, será que apenas Ele diz para um pequeno grupo, para uma instituição, para pouquíssimas pessoas, olha, só você vai ter o dom de falar em meu nome? Ou será que aquelas pessoas que mesmo não tendo profundamente uma experiência aos nossos olhos religiosa e de fé, será que essas pessoas são incapazes de fazer o bem? E ainda mais, como que nós ficamos quando nós nos tornamos causa de escândalo para o outro e, sobretudo, quando a nossa ganância é causa de dor, de morte, de empobrecimento de tantos outros? Bom, vamos lá, porque a liturgia de hoje, como sempre, muito rica e precisamos rezar aquilo que Deus fala conosco. A primeira leitura, um trecho do livro dos Números. Vale lembrar que o livro de Números tem como grande intenção mostrar nesta caminhada do povo de Deus para a Terra Prometida como este povo vai se organizando e como Deus conduz a organização deste povo. O trecho que nos é proclamado, ele é uma sequência de dois primeiros acontecimentos aqui importantes que eu resumiria nestes dois. O primeiro é quando o povo começa a passar algumas necessidades, fome, e aí de repente Moisés começa a se ver pressionado e o povo pressionando o próprio Moisés. Depois, Moisés, quando vê que ele está sendo o único líder daquele povo, Moisés se sente um tanto cansado e esgotado e vai dizer: Deus, olha, se for para eu continuar fazendo tudo sozinho, traduzindo aqui numa linguagem bem nossa, não dá. Eu prefiro morrer a continuar nessa situação. Que é quando Deus, então, no texto bíblico de hoje, em todo esse simbolismo bonito, fala para Moisés convocar ali 70 homens. Vale lembrar que o número 70, que depois vai aparecer os 72 discípulos, inclusive no Evangelho de Lucas, tem um significado aqui de totalidade, de total representatividade. E quem são esses convocados? O texto fala que eram os anciãos. E quem eram os anciãos? Eram, na verdade, pessoas, homens, que representavam grupos de família que formavam toda a parcela do povo de Deus. E estes grupos tinham características, comportamentos um tanto diferentes. Ou seja, quando estes homens são convocados, esses anciãos, significa que ali deverá ter uma representatividade, uma garantia de toda a diversidade que existia naquele povo. E penso eu que este é um primeiro ensinamento, né? Numa sociedade onde se tenta homogeneizar tudo, esquecemos que somos tão diversos, inclusive na própria vida comunitária. Querer que tudo seja igual, idêntico, é não só menosprezar a riqueza e a diversidade do ser humano, como à luz da fé é destruir toda a riqueza do poder criador de Deus. Seguindo, fala que o texto bíblico então ali convoca e que Moisés reza sobre aqueles homens e o espírito de Moisés é dado àqueles homens. Ou seja,
a capacidade de liderança, o espírito de diálogo, de compreensão, de favorecimento da vida, né? Tanto é que essa palavra espírito está em minúsculo e não podemos compreendê-la diretamente aqui como o Espírito Santo. Mas fala que este Espírito, ou seja, a própria ação de Deus também foi sobre dois que não estavam no acampamento. E falam que aqueles começaram a profetizar. É curioso que esta profecia, e aí a gente tem que ter um cuidado, porque essa palavra dizia até recentemente para algumas pessoas, muitas vezes é muito mal interpretada, muito mal compreendida. Às vezes traduzem profecia como previsão de futuro, e eu digo, previsão de futuro não nos pertence, não faz parte da nossa crença, não faz parte da tradição bíblica. Profetizar é aquele que olha para a realidade, a interpreta e aponta para as possibilidades positivas, mas aponta para os caminhos negativos e o que pode acontecer caso a gente não mude de atitude. Bom, esclarecendo isso, meu querido irmão, minha amada irmã, fala que então aqueles dois homens que não estavam no acampamento vão dizer para Moisés, olha, tem dois lá no acampamento que estão profetizando, mas eles não estavam aqui. E aí nós temos que entender já um elemento importante. Muitas vezes nós imaginamos, fato esse que vai se repetir no Evangelho de hoje, que como se o agir de Deus, a distribuição dos dons de Deus, e inclusive da luta pelo bem comum, da luta pela vida, como se pertencesse a um pequeno grupo, à instituição. E aí Moisés então vai responder, quem dera se todo o meu povo fosse profeta. O que Moisés está querendo dizer que bom seria se todo o povo que afirma pertencer a Deus, afirma ter fé, fosse um povo com capacidade de discernir entre o bem e o mal, com capacidade de realmente fazer só a opção pela vida e não pela morte. Que bom seria se de fato o povo que diz pertencer a Deus fosse um povo fiel, que olhasse para o mundo e percebesse que todos são irmãos. Que bom se todo o povo de Deus fosse um povo que promovesse a solidariedade, que não se contentasse com a miséria e o sofrimento. Por isso Moisés vai dizer, quem dera se todo o povo fosse profeta, nós não precisaríamos de profetas específicos. Assim, querido, essa primeira leitura termina aí e a gente então já abre as portas do Evangelho, que fala que Jesus estava ali com um grupo de discípulos e de repente um dos seus, João, volta dizendo, olha Senhor, nós vimos algumas pessoas pregando em teu nome e expulsando inclusive demônios. E aí Jesus, e nós o repreendemos, e Jesus vai ser duro e muito direto, mas com que direito que vocês repreendem? Quem não está contra nós está ao nosso favor. E vale lembrar então aqui uma pergunta, por que então os discípulos se sentem incomodados, né? E aí nós voltamos para aquela pergunta e nós vamos entender que os discípulos, os apóstolos ainda não tinham percebido que Jesus não era uma propriedade deles. Jesus pertence a todos. E aqui nós encontramos exatamente uma resposta, queridos. Deus não olha só para um grupo. Deus não está presente só no meu grupo, na sua pastoral, no seu movimento, onde você acha que Deus deveria apenas estar, onde apenas Deus deveria se manifestar. Tanto a primeira leitura quanto esse Evangelho deixa muito claro que os caminhos de Deus de fato não são os nossos. E ainda acrescenta, a atitude dos apóstolos não é uma atitude de querer proteger a verdade. E é muito curioso, porque nos dias de hoje nós encontramos tanta gente com essa atitude, né? Não, porque o meu grupo está salvo, não sou eu que digo a verdade, sou eu o portador da razão. E Jesus vem dizer, engana-se, porque a atitude dos discípulos estava marcada, na verdade, por um grande ciúme, porque eles não conseguiram fazer aquilo que o que eles consideravam como inimigo ou concorrente estava fazendo. E Jesus então vai dizer, não, deixe, onde está fazendo o bem que este continue a fazer. E penso que muitas vezes nós perdemos tanto tempo, inclusive em nossa vivência puramente religiosa, brigando entre nós para saber quem é o melhor
enquanto a gente perde a oportunidade de nos unir a tantos que estão aí servindo e fazendo bem por tantos lugares. E muitas vezes nós nem percebemos ou sequer valorizamos porque não pertencem ao nosso grupo. Assim Jesus ainda acrescenta, e aí é a segunda parte do Evangelho, mas o que é mais importante, fazer o bem ou ser causa de escândalo para outros, né? Vale lembrar que essa fala dá continuidade ao que nós rezamos na semana passada. Jesus aqui quer lembrar que os discípulos estavam disputando entre eles quem seria o maior. E Jesus vai dizer, olha, quem quer ser grande, que sirva. Portanto, Jesus está dizendo, mais escandaloso é quem quer ser superior, quem apenas quer mandar, quem apenas quer pensar no seu universo. E Jesus acrescenta, por isso não sejamos causa de escândalo para ninguém, tampouco para os pequeninos. E aí Jesus vai dizer, é melhor que você entre no reino, nos céus, sem uma das partes do teu corpo, sem o teu olho, sem a tua mão, sem os teus pés. Aqui é importante entendermos, queridos, que Jesus não está favorecendo a tortura, a mutilação, jamais. O que Jesus aqui busca dentro da tradição judaica, algo muito interessante, né? O olho, as mãos e os pés eram vistos como grande parte de promoção da cobiça. E aí Jesus pega essa experiência e vai dizer por quê. E olha que riqueza. O olho, ao cobiçar, te leva a caminhar os pés e conduzido por este olho que viu, movido pelos pés, a mão que faz você arrancar aquilo que não te pertence. Portanto, quando Jesus diz em tirar o olho, a mão e os pés, ou seja, é mudar a nossa forma de olhar, não olhar com cobiça, para que os nossos pés não nos conduzam para lugares que nós não devemos ir e que nossas mãos não alcancem aquilo que não devemos alcançar. Porque com um olhar diferente, sem o olhar da cobiça, olharemos sim para o que deve ser olhado, caminharemos para onde devemos caminhar e as nossas mãos, em vez de serem instrumentos de opressão e de roubo, serão instrumentos de Deus. Assim, terminando o Evangelho, só para concluir, não podemos deixar de olhar para a segunda leitura, que é a carta de Tiago, que nós continuamos a rezar. Tiago é muito claro, não faz apenas aqui uma distinção entre pobre e rico, mas Tiago vai deixar claro que um dos grandes males do mundo, e que, mais do que nunca, com uma sociedade tão capitalista, a gente vai perceber que isso é verdade, continua a ser verdade. O grande acúmulo de um pequeno grupo na sociedade mundial é a razão da fome e da miséria de muitos. Por isso, o Tiago vai ser muito claro. Tudo aquilo que você acumulou, de que adiantou? De que serve? Se isso não é utilizado para ajudar a quem necessita. Assim, queridos, não basta também nós apenas olharmos para todas essas injustiças e querer colocar nas mãos de Deus e pedir, Deus faça tudo. Não. É hora sim de ajudarmos, sobretudo nessa sociedade onde empregadores exploram seus empregados, onde tantos direitos trabalhistas têm sido roubados neste mundo e neste país. Mais do que nunca, é necessário ajudar o nosso povo a se organizar, a resistir, a lutar em favor dos seus direitos. Assim, nós entenderemos que Deus age quando o povo se organiza. Deus age quando entendemos que todos aqueles que lutam por uma sociedade mais justa são nossos companheiros de luta, de caminhada, e entendemos que Deus, Jesus, o Espírito, é o Deus de todos, que derrama a sua graça sobre todos. Por isso, mais do que brigarmos entre saber quem pode e quem não pode, que nos unamos para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Paz e bem para você, uma excelente semana.